4. Jeová Roi. Jeová. A gente quase que está fazendo um curso intensivo de hebraico também, né? Jeová Roi. Todo mundo já abriu aí sua lição? Jeová Roi significa o Senhor é meu pastor. O Senhor é seu pastor? Você está descansando no Senhor? Descansando em verdes pastos? Vamos lá? Vamos que vamos, igreja, porque está sendo bênção a gente aprender mais da palavra de Deus. Vai ter uma pinceladinha disso aqui também, na lição de hoje. Jeová Roi, o Senhor é meu pastor. Diz assim, lá em Salmos 23, do 1 ao 6. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Feche os olhos. Senhor Deus, muito obrigada, ó Pai, pela leitura da Tua palavra. Te agradecemos porque podemos ler a Tua palavra, podemos aprender a Sua palavra, podemos crescer, ó Pai, em sabedoria, e nós queremos mais e mais disso. Faz, Senhor, a Sua vontade no nosso meio nesta manhã. Fala conosco, ó Deus, abre a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos verdadeiramente entender que o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso guia e nada nos faltará. Em nome de Jesus, amém. E aí diz assim no versículo para gravar no nosso coração: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10, 27. Você é a ovelha desse pastor. Você escuta a voz de Deus e Ele conhece você. Olha que versículo incrível. Ele conhece você, Ele sabe quem você é. Né? A gente até falou um pouco disso na quarta-feira, que eu trouxe a mensagem e eu falei, né? Nosso tema era Deus não se engana. Ele não se engana, Ele sabe quem você é. E Ele diz aqui, eu as conheço. Ele conhece você, tenha certeza disso. Ele sabe quem você é. E nós precisamos estar atentos e ouvir a voz do nosso pastor, conhecer a voz do nosso pastor. Na nossa introdução fala sobre Jeová Roi, que é um dos nomes de Deus em hebraico. Significa o Senhor é meu pastor. Esse termo ele foi usado por Davi em uma belíssima composição falando sobre o nosso Deus. Sabemos que Davi cresceu em meio às ovelhas. Talvez por isso que ele tenha feito essa canção com uma letra tão familiar ao contexto que ele viveu. Já que ele era pastor de ovelhas, então ele compôs isso falando a respeito de pastor de ovelhas, né?
Geralmente, quando a gente lida muito com alguma coisa, a gente usa aquilo nas nossas situações. Um cozinheiro usa muitas questões de comida, né? Uma costureira, ela usa muitas questões de linha, de, né, reto, de não sei o que lá. Eu não entendo nada de costura. Por quê? Você convive muito com aquilo. É o seu contexto atual, contexto de vida. Então, provavelmente, por isso que Davi fez essa composição, né? Porque ele sabia do que estava falando, ele sabia o que era ser pastor e ele tinha convicção de que Deus era o pastor dele. E aí ele expressou nesse salmo o pleno cuidado de Deus para com ele em seu passado. E entendeu que Deus continuaria a guiá-lo como pastor que conduz ovelhas impotentes e totalmente dependentes. Olha que coisa interessante. Deus, ele guia, ele cuida, ele preserva, ele alimenta, ele orienta ovelhas impotentes e totalmente dependentes. Porque se as pessoas começarem a achar que elas são boas o suficiente, que elas são incríveis, porque elas são o máximo, elas começam a tirar o lugar do bom pastor, do Jeová Roi. Por quê? Deus, ele veio cuidar das ovelhas impotentes, daquelas que não sabem para onde ir, que são frágeis, que são totalmente dependentes dele. Então, nós precisamos ser dependentes do Senhor. Nós precisamos entender que nós somos impotentes. Sem Ele, a gente não pode nada. Sem Ele, a gente vai ficar ali perdido no aprisco, sem saber para onde vai. Se está na hora de comer, se está na hora de seguir adiante, ficar parado. Isso o pastor conduz. O pastor, ele mostra para aquelas ovelhas, porque elas não sabem o que fazer. Elas precisam ser guiadas. Então, nós precisamos dar esse lugar ao nosso Deus. Nós não podemos achar que nós conseguimos, porque nós somos essas ovelhas. Nós somos impotentes, nós somos dependentes, nós somos frágeis. Por isso, Ele é o nosso Roi. Por isso, Ele é o nosso pastor. Porque nós não sabemos o que fazer. Ele precisa nos orientar. Então, seja sempre dependente do Senhor. Enquanto ele pastoreava as ovelhas no campo, ele ouvia a voz do seu pastor e, confiante no Senhor, obteve várias vitórias, ainda que vivendo no anonimato, sendo conduzido por Deus em toda a sua vida. Portanto, assim como ele, nós precisamos ser conduzidos pelo pastor que é Cristo Jesus. É necessário reconhecê-lo como Senhor e verdadeiro pastor de nossas vidas, o qual nos conduzirá a pastos verdejantes, mesmo em tempos de adversidade. Gente, a confiança é tudo. Se você confia de que Deus é o seu pastor, de que Ele vai te conduzir a pastos verdejantes, ou seja, a um lugar de tranquilidade, de descanso, de alimento, né? Um lugar onde você vai poder suprir a sua necessidade, a sua falta. Se você confiar nisso, que Ele faz isso mesmo em tempos de adversidades, porque tem gente que espera a nuvem negra passar, né, a nuvem da tempestade passar, para dizer que Deus fez alguma coisa. Mas não, mesmo em tempos de adversidades, Ele é o seu pastor. Ele continua conduzindo, Ele continua te orientando, Ele continua cuidando da sua vida. E era essa certeza que Davi tinha. Davi sabia que Deus estava com ele. Como disse aqui, mesmo no anonimato, ele ainda não tinha surgido, né? Davi ainda não tinha se tornado rei, mas mesmo assim, todo o tempo ele sabia que Deus cuidava dele. Nós precisamos dessa confiança. O tempo difícil chega, sim, para todos nós. Mas o nosso Deus muda? Não. Ele continua sendo Jeová Roi. Ele continua sendo o nosso
pastor. Então, deixa ele continuar conduzindo a sua vida. Davi enfrentou batalhas durante a estada dele no campo e ele foi preparado e forjado. Assim ocorre nas nossas vidas também, porque o Senhor, Ele trata conosco no campo para nos conduzir ao palácio real. Gente, Davi foi tratado no campo e virou rei posteriormente. Nós estamos sendo tratados. Isso aqui você pode olhar como a sua luta. Você está ali no campo, sendo trabalhado, né? Sendo tratado, sendo preparado, sendo forjado para conquistar a sua vitória. Sim, você também pode pensar esse campo, colocar como a sua vida terrena. Você está sendo tratado agora, trabalhado agora, forjado agora, para ir para o Palácio Real. Qual é o Palácio Real? É a eternidade com o nosso Deus. Como que a gente vai ir para a eternidade, né? Ir para o céu, viver ao lado do nosso Senhor, se a gente não está preparado para viver com Ele? Já parou para pensar nisso? Que você precisa estar preparado para viver com Deus? Você precisa estar pronto para viver com Deus. Por isso que tem aquela falácia, ninguém morre de véspera. E ninguém morre de véspera mesmo. As pessoas morrem no tempo que tem que morrer. O tempo que Deus escolheu para que elas morressem é que elas morrem. Por quê? Ele está nos preparando, Ele está nos forjando. Seja para uma conquista, né, como aqui o Palácio Real, figurando Davi se tornando rei. Não que a gente vai virar rei, porque aqui não tem rei. Mas seja para a nossa conquista, para que quando a gente triunfar, nós estamos sendo preparados para o nosso triunfo. Seja um triunfo aqui na terra, como um triunfo na glória. Mas para que a gente alcance o Palácio Real, para que a gente seja conduzida a esse triunfo, nós precisamos ser preparados. E Ele está nos preparando. Naquela luta que você tomava tipo de decisões que hoje você não faz mais, você foi preparado. Coisas que já aconteceram na sua vida, que você tinha um posicionamento que hoje você já não tem mais, é porque você já foi preparado. Porque a gente vai sendo preparado com a nossa luta. A gente vai sendo forjado com as guerras que a gente enfrenta. Porque às vezes a gente errava numa atitude, num pensamento, na hora de falar, na hora de tomar uma decisão. Mas hoje, depois de tanta experiência, de tanto, como dizem, apanhar da vida ali, você já toma um outro posicionamento. É ou não é? É. A Alessandra se comporta de uma forma hoje, com quase 6 anos. Falta 2 dias para ela fazer 6 anos. Ela está falando isso direto. Já contou para todo mundo na salinha lá. Então, a Alessandra hoje, com quase 6 anos, ela se comporta de uma forma. Quando ela tiver 16, vai ser de outra forma, porque ela já vai ter mais coisas vividas, já vai se comportar diferente. Quando ela tiver com 46, já é de outra forma. Isso por quê? Porque nós estamos no campo sendo preparados e forjados. Hoje, a gente pensa diferente de 2 anos atrás, de 1 mês atrás. A gente já conviveu e viveu coisas que nos prepararam para nos conduzir ao Palácio Real. Precisamos sempre estar melhorando. Tem gente que não melhora não, vai piorando com o tempo. Mas o normal é melhorar. Então é isso. Não fica desesperado com as suas adversidades, com as suas batalhas, porque isso é um propósito de Deus. Ele está te preparando para algo maior. Ele está te preparando para que você venha triunfar lá na frente, venha ter a sua salvação, a conquista da sua vida eterna. Então, não fuja da sua batalha. Como diz aqui, não devemos desanimar.
Porque estamos em fase de sermos forjados por Deus. Ouvindo a voz do nosso pastor, nós devemos prosseguir. Então, não pare, não desista. Você está no campo de batalha, mas está sozinho? Não. O seu pastor está junto com você, está te conduzindo, está te mostrando o caminho que você deve prosseguir. E aqui hoje nós vamos ver as características de um verdadeiro pastor que nos conduzirá no caminho da vida. No nosso tópico 2 fala: todo rebanho precisa reconhecer a voz do verdadeiro pastor. Isso é fundamental. Sermos guiados pelo Senhor é um privilégio que os filhos de Deus têm. Diz assim em João 10:4: depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Precisamos reconhecer a sua doce voz e deixarmos ser guiados por ele através da sua palavra. Viu? Olha como é importante isso que você tem feito todo domingo pela manhã, de vir aprender a palavra de Deus. Porque nós vamos ser guiados através da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para sermos guiados por ele. Não diferencia da nossa vida com os nossos amigos, né? Se a gente não estiver em contato com o nosso amigo, nossa amiga, como a gente vai saber o que está acontecendo? Não é? Aí a gente manda uma mensagem, aí manda um zap. É que Deus, ele não tem zap ainda, né? A gente tem que falar em oração. Então, fique esperando ele te mandar mensagem aqui não, porque ele não vai mandar. Então, a gente manda um zap. Oi, bom dia, como é que você tá? Aí a pessoa fala, ai, poxa, a noite foi fria, sei lá, tive uma noite fria. Ou então, estou tomando um café aqui com um bolinho de fubá, que, né, no meu ver, não é muito gostoso, então prefiro um de chocolate. Vamos mudar aqui, bolo de fubá, ninguém merece. Ai, tô comendo um bolinho de uma cuca. Gente, tem uma pessoa que faz uma cuca aqui nessa igreja. É cuca? Aquele negócio que tu me deu, ô Estelita? É cuca o nome daquilo? Aquele bolo com uma banana em cima, com um negócio que tu fez? Gente, eu acho que a Bruna falou que aquilo é cuca. Mas aquele negócio é maravilhoso. Maravilhoso. Nem tô falando para me dar outro não, não é isso não. Mas o negócio... se quiser eu aceito. É delicioso. Então, tu acordar, aquilo ali, gente, durou nem 2 dias lá em casa, porque é o tempo todo, vai lá, pega um pedacinho, come, vai lá, pega um pedacinho, come, e daqui a pouco, dá com vontade, vai lá, come de novo. Aí tu vai, a pessoa fala, tô aqui, tô comendo um bolinho de banana aqui, com um cafezinho. Você sabe por quê? Você falou com a pessoa. Então, se a gente não falar com Deus, a gente não vai conseguir ouvir a voz dele. Se a gente não procurar ele, não buscar ele, não interceder, a gente não vai ouvir a voz dele. Quando ele quiser falar com a gente nem vai saber se é ele. Por quê? Porque a gente não está tendo contato com o nosso Deus. Então, primeiro contato com a palavra dele. Começa a introduzir a palavra dele ali na sua vida, que aí você vai entender, opa, mas eu tenho que me posicionar dessa forma, aí aconteceu isso, poxa, mas eu acho que eu estou perdendo, não, mas Deus falou que estaria comigo, e eu estou me sentindo sozinho, não, Deus está me amparando, isso tudo por quê? Porque você está conhecendo a palavra de Deus. Nós precisamos reconhecer a voz dele e sermos guiados pela sua palavra. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Reticências, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. João 10, 7, 9.
Ao afirmar que ele é a porta das ovelhas, o Senhor está dizendo que é por meio dele que entraremos para obter vitórias. Viu o que ele falou? Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Ou seja, vitória, alimento, saciação, né? Estar saciado, estar satisfeito, estar completo, estar feliz, contente, com paz. Isso tudo é através dessa porta. Tem que passar por ele. Nós precisamos dele para que isso aconteça. E muitas pessoas caem, eu sinto um vazio. Vai ver se ela está com Deus. Vai ver se ela tem buscado Deus. Vai ver se Deus está preenchendo todos os espaços da vida dela. Precisamos ter o Senhor nos guiando nas nossas decisões, direcionando-nos em todas as áreas. Mas como reconhecer a voz daquele que não conhecemos? Olha que pergunta incrível. Como? Para conhecermos o Senhor, o verdadeiro e bom pastor, devemos nos debruçar no conhecimento da sua palavra. Olha como é importante conhecer a palavra de Deus. E estabelecer um relacionamento direto, genuíno e constante com Ele. Para conhecer a voz dEle, saber que é Ele que está falando, nós precisamos ter um relacionamento direto com Ele. Um relacionamento constante, o tempo todo, toda hora. Seja dependente, nós vimos isso no início. Seja dependente. Deus, eu preciso ouvir sua voz. Vou começar a falar contigo agora direto. Porque a Adriana disse que tem que ser direto, genuíno, constante. Então eu vou fazer. Mas eu disse, mas o pastor disse também, né? Estou só repetindo o que ele falou. Então tem que ser direto. Incomoda Deus mesmo, vai lá e fica assim, vou falar contigo até eu conhecer a sua voz. Quero te ouvir, quero saber o que o Senhor quer para mim, quero saber que decisão tomar. Sabe aquela área da sua vida que parece que está frustrada? Que parece que não acontece nada de diferente? Bota Deus nessa área, porque aqui diz, precisamos do Senhor em todas as nossas decisões, direcionando-nos em todas as áreas. Em todas as áreas. Aquilo que parece que se perdeu, bota Deus lá. Aquilo que parece que não muda, bota Deus lá. Aquela área na sua vida que parece que já enterrou todos os sonhos, bota Deus lá. Porque o Jeová Roi, que é o Senhor, que é o seu pastor, Ele vai te conduzir da melhor forma. E aí diz, né, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10:11. Quando verdadeiramente fizermos isso, teremos sensibilidade para ouvir a sua voz, praticando os seus ensinamentos. Assim como ovelha, nós precisamos ouvir, confiar e seguir o bom pastor. Não esqueça isso. Confie, ouça, confie, siga o seu bom pastor. Todo rebanho corre perigo, mas o verdadeiro pastor o livra dos inimigos. A partir do momento que você se entrega realmente, busca verdadeiramente e constantemente a voz de Deus, você começa a ter contato mesmo com Deus e debruça ali na palavra dele, tem a palavra dele, quer mais e mais da palavra dele, você começa a ouvir ao Senhor. E aí ele começa a cuidar mais de perto de você, porque agora você que está perto. Deus nunca está longe, é a gente que se distancia dele. Ele está no mesmo lugar, ele está pronto da mesma forma. Então a gente tem que se aproximar dele. E a partir do momento que você começa a ouvir Deus, reconhece a sua voz, sabe muito bem o que ele tem falado com você, você vai correr perigo. Sim, vai. Todo rebanho corre perigo. Mas o verdadeiro pastor
te livra dos teus inimigos. Davi pastoreava as ovelhas do seu pai. Entretanto, não era uma tarefa fácil. A gente nunca teve ovelha. Não, a gente teve. Eu não sei, aquilo não era ovelha, não. Eu acho que tinha até uma ovelha, mas o resto acho que era cabrito. Sei lá. Meu pai que sabe. Tem tanto tempo que eu já nem lembro que bichos eram aqueles. E aí, assim, não é mole não, gente. Não é mole mesmo, não. Tinha um bode lá, um bicho lá que deu uma cabeçada no meu pai uma vez. A gente tinha que sair assim, ó, porque se ele visse virando, ele vinha com tudo. Então, assim, cuidar de rebanho não é fácil, não. Deus, ele te ama muito para querer cuidar de você, para querer cuidar de mim. Porque cuidando de um só já é difícil. Bota um monte, né? Eram 100 ovelhas. É 100 ainda, né, no exemplo. Lá não tinha 100 não, no sítio, mas era ovelha, sei lá, o cabrito, o que era aquilo. E tinha vaca, tinha cavalo. Então, assim, cuidar de rebanho não é mole não, gente. Tu quer fazer um negócio, os bichos querem ir pro outro lado, quer fazer outra coisa, tu não quer que vai, e vai, rompe cerca, rebenta o negócio, tem que arrumar cerca. Meu marido tá travando uma luta lá com o rebanho de vaca dos outros. A vaca entrava lá no sítio. Mas não era com tanta frequência como agora que o homem plantou, gente. Aí tu pensa, agora que o homem plantou, aí tem feijão, tem aipim, tem milho, tem sei lá mais o quê. Agora as vacas estão direto entrando no sítio e rebenta a cerca, e vai lá o homem, bota a cerca e destrói cerca. Daqui a pouco elas estão tocando a campainha e falando, vou entrar aí, tá? Para ver se como um feijãozinho. Comeram os aipim todo do meu marido, tadinho do meu marido. Mas é isso aí. Então, assim, cuidar de rebanho não é fácil, mas Deus se propôs a cuidar. Gente, Deus, ele está pronto para te livrar dos teus inimigos. Então, Davi pastoreava as ovelhas, não era uma tarefa fácil, mas era responsabilidade dele suprir todas as necessidades do rebanho, alimentá-lo, conduzi-lo às águas tranquilas e refrigeradoras e protegê-lo de todos os perigos, porque ele era o pastor das ovelhas. Então, ele tinha que cuidar delas. Era a responsabilidade dele. Ainda que tivesse todo esse trabalho, Davi sabia que as vitórias conquistadas no campo vieram de quem? De Deus. Veio de Deus, ele sabia. Gente, olha só, isso que é submissão. Isso que é amor a Deus, temor ao Senhor, reconhecimento e dedicação, entrega, dependência. Era isso, porque Davi, ele tinha responsabilidade como pastor com aquelas ovelhas, mas ele sabia que as vitórias dele vinham de Deus. Não era porque ele era bom, não. Não era porque ele levava as ovelhas para a água, trazia as ovelhas para o pasto, levava as ovelhas para comer, trazia para a água de novo. Não, não foi por isso, não. Foi por causa de Deus. Davi podia ser excelente. E, de repente, ele era o melhor mesmo. Porque de todos os irmãos, só ele cuidava das ovelhas. E sabe aquele negócio? Tem gente que tem queda pro negócio, que tu olha e tu fala assim, ai, mas fulano é bom naquilo, gente. Mas como fulano é bom naquilo? Bota fulano para fazer aquilo. Fulano é bom naquilo. Aí tu pega fulano, bota num outro negócio, dá tudo ruim. Então deixa fulano onde ele é bom. Ele está sendo bom ali, deixa. Provavelmente o pai de Davi olhou para ele e falou assim, não, só vocês não servem para isso não. Vai morrer ovelha, vai ficar ruim, não vai ter lã. Deixa Davi, porque Davi é bom pastor de ovelhas. Mas mesmo assim, a glória foi dada para Deus. Na nossa vida é assim. Você é muito bom no que você faz, mas as suas vitórias, as suas conquistas não vieram por causa disso. Vieram por causa de Deus, porque é Ele que está cuidando de você. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Gente, ele botou Deus no lugar de Deus. E ele não disse que ele que era bom.
Ah, eu sou muito bom. Eu vi um leão ali, ia matar minhas ovelhas, matei o leão. Não. Deus que me livrou das garras do leão e do urso. Então ele me livrará dos filisteus. Ele tinha certeza de que vinha de Deus aquela vitória, de todas as suas conquistas, de tudo que você já conquistou até hoje, foi Deus. Tudo que você tem, Deus te deu. Então, seja sempre assim, dependente, sempre permitindo Deus de estar no lugar dele, o lugar de Deus, o lugar de pastor, o lugar de socorro bem presente. Estando sozinho no campo com as ovelhas, Davi teve que enfrentar várias dificuldades, mas ele jamais deixou de crer que tinha um pastor cuidando dele, dando direção e força. Além de corajoso, ele era um jovem responsável, pois seu pai lhe confiava as suas ovelhas, e isso lhe dava segurança e confiança. Essa confiança devemos ter. Olha aí falando para você. Sabendo que jamais você estará sozinho, pois o nosso pastor sempre estará ao nosso lado, aprimorando a cada dia o exercício do uso de sua funda, para manter os inimigos distantes, e do cajado, para enfrentá-los quando próximos, Nós devemos, com o cajado da responsabilidade, nos habilitar no aprimoramento do conhecimento da palavra. Olha a palavra de novo. Para vencermos o adversário, como fez o Senhor Jesus durante sua tentação no deserto, que Jesus falou, está escrito. Porque Jesus conhecia a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra. Então, viu que entregou esse cajado na nossa mão? É nossa responsabilidade nos aprimorar no conhecimento da palavra. Não vai vir dos meus filhos, não vai vir do meu marido, não vai vir dos meus pais, não, vai vir de mim. Essa é a minha responsabilidade. A sua responsabilidade é se aprimorar na palavra de Deus. Isso depende de você. Você tem que querer. Você tem que buscar por isso. Por isso ele entregou essa responsabilidade aqui e foi muito bem dita. Usa o cajado da responsabilidade para você se aprimorar na palavra de Deus. Porque aí, na hora de vencer o adversário, você vai ter o que falar, vai saber como lidar com aquela situação, porque você tem conhecimento da palavra de Deus. Mas não esqueça, você não está sozinho. O pastor, né, que é o seu bom pastor, o seu melhor pastor, o seu Jeová Roi, ele estará sempre contigo, te dando orientação, tranquilizando seu coração e te mostrando pastos verdejantes. 4. O verdadeiro pastor procura ovelhas perdidas. As ovelhas possuem características semelhantes às nossas. As ovelhas são gregárias. Gregárias diz de animais que vivem em bandos, né, em conjunto, em grupo, né? Por isso que elas são gregárias e nós também, porque a gente vive em conjunto, a gente vive em grupo, vive em bando. Tu vê lá dentro da minha casa, vive em 4. E aí a gente, né, dá uma escapada no vizinho para ficar 6. Porque 4 é pouco, 6 é melhor. Aí já agrega meu pai e minha mãe, fica aquela galera toda, aquela bagunça inteira lá, que as crianças são quietinhas. Então a gente é assim, a gente é igual ovelha. A gente não gosta de ficar sozinho. Não gosta, né, gente? Quem gosta de ficar sozinho está precisando se reformular, porque está deixando de ser ovelha. Porque a gente tem essa característica. A gente gosta de estar junto. A gente gosta de companhia, né? Parece que a gente fica mais forte, mais animado, né? Quando a gente vê um filme sozinho, a gente está vendo um filme sozinho, a gente fica numa boa.
mas vai assistir com os meus filhos. Acabou o silêncio, né? O tempo todo, por quê? Por quê? Vai fazer? Vai ser agora? Mãe, não sei o quê? Não sei o que lá. Eu nem gosto de assistir com eles, não. Falei, pelo amor de Deus, gente, botar a fita assim, ou você assiste, aí ela fica, mãe, ele vai fazer agora? Mãe, ele vai agora? Falei, não sei, Alessandra, vê, minha filha, eu não sou adivinha. Eu tenho que assistir para descobrir o que vai acontecer. Mas a gente gosta de viver em grupo. Aí faz aquele almoço de sábado, né? Porque de domingo não dá muito, não. Aí faz aquele almoço, aí chama o tio, o primo, o sobrinho. Aí enche a casa. Por quê? Porque a gente gosta de viver em grupo, né? Estelita também, ó, 3 netos. Junta, não, 3 só da Bruna, né? Junta a netaiada toda, aí fica aquela alegria dentro de casa. Viver em grupo é ótimo. Estar junto é ótimo. A gente gosta daquele calor humano, aquele CC divino, aquela coisa maravilhosa, o futuzinho. Mas fica todo mundo alegre, fica todo mundo feliz, aquele agarra-garra, né? Depois vai, toma um banho, melhora um negocinho e volta de novo. Então, não perca essa característica de viver em conjunto, de viver junto, de estar perto um do outro, aquecendo ao outro. Aquele que está desanimado, tu vai lá, puxa, traz de volta. Então, nós temos necessidade de viver em grupo. Elas comem juntas e buscam se proteger juntas. Entretanto, elas possuem poucas habilidades. Ó, estou falando da ovelha, mas você lembra que você é ovelha. Amém, ovelha? Você é ovelha. Então, olha só. Tem poucas habilidades de defesa e são alvos fáceis quando elas estão sozinhas. A palavra de Deus, ela traz um alerta para as nossas vidas acerca de não nos afastarmos do rebanho. Olha o que eu falei, não fica querendo viver sozinho, não. Vem para a igreja, vai lá para o sítio almoçar comigo. Mas avisa antes, né? Porque vai que não tem comida. Ou então leva comida, melhor ainda, já leva a comida pronta, come todo mundo lá. Então, olha só, não se afaste do rebanho. Quando isso ocorre, nós corremos um perigo e podemos cair nas mãos do inimigo das nossas almas. Olha o que diz Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos congregar. Catuca aí quem está aí, ó. Não deixe de congregar. Catuca aí. César, fala para mim, Davi também, para vocês não ficarem sozinhos. Não deixa de congregar. Isso é bíblico. Valeu, Wagner. Não deixa de congregar, hein? Não deixa. Ó, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora, que vocês veem que o dia se aproxima. Então, não deixe de congregar, nós corremos um grande perigo. E está vendo esse irmão que não veio hoje? Está correndo um grande perigo. Perigo de cair nas mãos do inimigo. Perigo de enfraquecer na fé. Perigo de perder a esperança. Perigo de começar a não acreditar que Jeová Roi está com ele. Então, nós temos que estar ligadinhos ao rebanho. Com aquela pessoa complicada, difícil, ou aquela que é muito fácil, muito dócil, aquela que é osso de pescoço, mas nós temos que estar no rebanho. Uma hora Deus traz a transformação, liberta aquela alma e ela passa a ser um anjinho, uma florzinha, um soldadinho. Mas não esqueça disso, é bíblico, não deixe de congregar. Quanto mais próximos estamos, mais protegidos ficamos. Quanto mais unidos estamos, mais abençoados seremos. E isso eu estou falando do rebanho, a igreja de Cristo. Nós precisamos nos unir. Nós precisamos entender que uma ovelha só não faz verão. É andorinha, gente, eu sei. Uma ovelha só não dá, gente. Tem que ter um monte de ovelha. Então, quando você for para casa, agora não, porque não pode mexer no celular. Quando você for para casa,
Manda mensagem para quem faltou e fala, olha só, nós aprendemos hoje que não pode deixar o rebanho. Aconteceu alguma coisa? Estamos com saudade de você. Manda uma mensagem. Viu que alguém faltou, que alguém não está presente? Manda uma mensagem. Liga para aquela pessoa, vai na casa dela e mostra que ela faz parte do rebanho. Ela precisa estar conosco para buscar forças, segurança e a proteção de Deus. Contudo, quando reconhecemos e seguimos Jesus, nosso bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, ainda que uma delas se perca, ele deixa as 99 e ele vai atrás daquela que se perdeu. Está em Lucas 15, 3 ao 5. Jesus utilizou essa cena do cotidiano para mostrar que a sua função foi resgatar ovelhas perdidas, para curá-las e levá-las de volta ao aprisco, a fim de que voltassem a viver em comunidade. Ou seja, é tão importante para Jesus que o rebanho esteja junto, que se uma se perder, ele vai atrás dela. Porque isso é para mostrar que a gente não tem que esperar. Não, quando forem 15 eu vou. Não, quando 20 ovelhas assumir eu vou. 30 ovelhas assumir eu vou. Não, gente. Jesus, ele quer todas no rebanho. Então faça a sua parte como irmão, sua parte como filho de Deus, sua parte como companheiro do rebanho, como mais uma ovelha no rebanho. Esteja presente. Jesus, ele vai atrás, sim, ele vai atrás para buscar aquela que se perdeu. Mas não vamos, dar sorte para o azar. Por quê? Vai que eu vou embora, vou desviar para ver se Deus me busca. Gente, vai que você não volta. Vai que você não consegue voltar. Não tem força para se colocar, se alinhar de novo nos caminhos do Senhor. Então, já que você está certinho, está nos caminhos de Deus, já encontrou Ele, já está andando na linha, continua. Deixa o rebanho do Senhor cada vez mais forte. Você é uma ovelha separada, preparada, e agora Ele vai te proteger e vai te guiando pelo caminho certo. Continua. Não deixe de congregar. Sentiu falta de alguém? Procura. Manda mensagem. Ensina que a pessoa precisa estar presente, ela precisa estar no rebanho. E o bom pastor, o verdadeiro pastor, ele vai atrás das ovelhas. Ele não quer que nenhuma se perca. Ele não quer nenhuma longe dele. Ele quer todas juntinhas. E no 5, o rebanho está seguro nas mãos do bom pastor. Você está seguro na mão do bom pastor? Amém. Está seguro, não tem pastor melhor do que esse. Davi sabia que o Senhor estava com ele e podia testemunhar tal cuidado durante a sua vida como pastor no campo. Assim, ao enfrentar o gigante Golias, ele colocou o Senhor na frente da batalha. Da mesma forma, quando nos deparamos com os gigantes à nossa frente, devemos chamar o Senhor para o campo de guerra, porque o bom pastor jamais abandona os seus durante uma peleja. Salmos 9:10 diz: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Você não está desamparado. Encontrou Golias? Coloca Deus na guerra. Viu aquele gigante que está querendo te diminuir? Está te desafiando para te fazer perdedor? Saiba que Deus te faz mais que vencedor. A entrega de vida ao Senhor não garante que teremos tudo. Olha como isso é importante. Vou até repetir. Falar com calma para que você não esqueça. A entrega de vida ao Senhor não garante que teremos tudo. Entretanto, o Senhor assume e supre aquilo que necessitamos. Olha que maravilha. Isso já é bom,
porque você não vai ter tudo, mas você vai ter tudo que você necessita. E isso vai vir de Deus, porque Ele sabe o que é importante para as nossas vidas. Ele sabe o que realmente nós precisamos. Às vezes a gente pede algo que a gente acha que é bom para a gente, mas Deus sabe que não é. E aí vai acontecer? Não vai acontecer. Porque o Senhor assume e supre aquilo que necessitamos. Você entregou sua vida a Deus querendo ter tudo, então muda o pensamento, porque Ele vai te dar tudo o que você precisa. Ele vai te dar tudo o que você necessita. Ele vai suprir as suas necessidades. Mas Ele não vai te dar tudo, porque o único que conhece tudo, sabe tudo, entende tudo, é Ele. Então, Ele sabe a nossa vida lá na frente. Às vezes, a gente vai pedir um negócio aqui que lá na frente vai ser um problemão na nossa vida. E Ele sabe, então Ele não dá. Então, Ele não permite, Ele não autoriza, porque Ele conhece todos nós. Ele vai suprir as suas necessidades. Você vai ser bem-aventurado. Você vai ser uma pessoa próspera nas mãos do Senhor, porque Ele vai fazer o melhor na sua vida. Não o melhor que você quer, mas o melhor que vem de Deus. E o melhor que vem de Deus, eu te garanto, é o melhor. É até o melhor do que você acha que é. É muito melhor. Então, continua confiando. Entrega a sua vida, mas acreditando que Ele está suprindo tudo que você precisa. Todas as suas necessidades. A palavra de Deus ensina que precisamos trazer à memória tudo que nos traz esperança. Lembrando da graça e da misericórdia de Deus. Principalmente em tempos difíceis. Que nos traz uma firme segurança. Os que confiam no Senhor, dá até para ler cantando, né? São como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo desde agora e para sempre. Salmos 125, 1, 2. Então, confia que você é como o Monte Sião. Não se abala e permanece firme para sempre. E em volta de Jerusalém estão os montes. Assim o Senhor está ao redor da sua vida, ao redor da sua casa, ao redor dos seus filhos, seu marido, sua esposa, seus pais. Ele está ao redor. Ele tem cuidado de você. Então, e não é só lá naquele tempo, não. Ele está cuidando de você agora e cuidará para sempre. Então, continua confiando de que você está seguro nas mãos do Jeová Roi. Você está seguro nas mãos do bom pastor. E para concluir, o Senhor é o meu pastor e nada me... Vamos falar junto? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha, gente, que lindo. Salmo 23, 1. Vivemos dias difíceis. Amém ou não amém? Amém. Quando ouvimos muitos ruídos e muitas vezes, pelas brechas do pecado, perdemos a sensibilidade espiritual e, como consequência, deixamos de ouvir a voz do bom pastor. E aí nós nos afastamos do rebanho. Tudo isso por causa dos momentos difíceis, os tempos difíceis, os ruídos externos, né? As brechas do pecado faz com que a gente perca essa sensibilidade ao Senhor. E a gente começa a se afastar do rebanho, começa a não ouvir mais a voz de Deus. Contudo, o bom pastor, ele vai atrás da 100ª ovelha para arrebanhá-la.
chamando-a pelo próprio nome e sem descuidar das demais, a pastoreia com o mesmo inefável. Inefável, gente, é indescritível, é indizível, é uma coisa que não dá para descrever por causa da sua tamanha beleza e perfeição. Então é difícil de descrever, por isso usa essa palavra. Quando a gente fala inefável, a gente quer dizer que é uma coisa tão bela, tão perfeita, tão sobrenatural, que não dá para descrever. E esse é o amor que ele cuida da ovelha, pois elas ouvem a sua voz e os obedecem. E isso aqui é interessante, ó. Ele vai atrás da 100ª ovelha, mas sem descuidar das demais. E isso é bom para que você agora respire aliviado. Porque você podia pensar assim, bom, eu estou aqui no rebanho. Eu estou aqui com a minha vida entregue ao Senhor. Ele saiu para buscar aquele que se perdeu, e eu? Aí tu fica assim, e eu? Você está sendo cuidado da mesma forma. Porque Deus tem capacidade de cuidar de todo mundo. Então ele foi atrás daquela porque ele não quer que ninguém se perca. Mas ele não deixou de cuidar de você. Ele continua cuidando de você, suprindo suas necessidades, trazendo alento para você. Então não fique com raiva, nem chateado, porque Deus está indo buscar a outra que se perdeu, não. Ele foi buscar ela para somar contigo, para acrescentar com você, para que, de repente, aquela que chegou, quando ela estiver curada, transformada pelo sangue do Senhor Jesus, ela vai ser uma chave crucial na sua vida. Ela vai ser importante na sua vida para te colocar de pé, para te animar, para te encorajar, para orar contigo, para te fazer sorrir. Então, Deus, ele cuida de tudo nos mínimos detalhes. Ele está indo buscar uma ovelha perdida, mas ele não deixou de cuidar da sua vida. Ele está indo trazer uma ovelha que vai somar com você, que vai juntar no rebanho e vai fazer o rebanho de Deus ainda mais forte, ainda mais intenso na busca pelo Senhor. Ele não deixou de cuidar de você. Confia nisso, hein? E aí diz assim, portanto, assim como o Senhor foi com Davi, ele também será com cada um de nós, nos suprindo em cada uma das nossas necessidades. Filipenses 4,19 diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam, logo conduzidos pelo verdadeiro pastor, e independentemente das circunstâncias, independentemente da sua luta, da sua adversidade, do seu gigante, do que você tem enfrentado, ele nos sustentará, oferecendo-nos repouso e descanso, trazendo refrigério no meio do calor da vida e nos guiando pelos caminhos de sua justiça, por amor do seu nome. Sabemos que, mesmo em situações de extremo risco, o seu cajado consola-nos, pois certamente ele está conosco. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então o Senhor está com você até o fim dos tempos. Não pare de acreditar. Não pare de confiar, porque Jeová Roi, o Senhor que é o seu pastor, ele não te desampara. Ele não te deixa sozinho. Isso é uma promessa. Ele disse que estará com você todos os dias da sua vida, até o fim dos tempos. Então, ele não te abandonou. Continua confiando no Senhor,
buscando aprender mais e mais da palavra dele, se entregando cada vez mais a ele. E não deixe nunca que os gigantes, que as lutas venham te confundir e você pense que o seu bom pastor não está cuidando de você, porque ele está. Ele te conduz, ele te orienta e isso depende de você. Ele quer fazer a parte dele. A nossa parte é buscar a esse Deus de forma constante e intensa, para que nós possamos ter sensibilidade à voz dele. Então, ovelha de Deus, você que é ovelha, nós somos o rebanho do Senhor. Não perca a esperança. Lembre de tudo aquilo que te dá esperança. Quando começar a doer muito, lembre-se das coisas que Deus fez na sua vida. Quando você começar a sofrer demais, lembre-se de todos os livramentos que Deus já fez sobre a sua vida. Porque Ele não muda. Ele ainda é o bom pastor. E Ele ainda tem o melhor para a sua vida. Amém, ovelha? Amém? Nossa, pensei que vocês fossem fazer bé. Mas não, né? Então vamos ficar de pé. Vamos agradecer por esse momento. Que Deus continue falando aos nossos corações, avivando a nossa vontade de aprender. Oh, Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por esse momento aqui na Tua presença, aprendendo mais sobre Ti. Senhor, nós cremos que o Senhor é o nosso bom pastor. Nós acreditamos, ó Deus, que o Senhor está conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Deus, o Senhor não nos desampara e nós somos tão gratos por isso, Pai. Nós estamos tão contentes, ó Deus, de estar aprendendo cada vez mais da Tua palavra. Senhor, sabemos que muitas coisas se levantam para nos impedir de aprender, de crescer, de nos aprofundar na Tua palavra. O mundo quer tirar a nossa sensibilidade, ó Deus, espiritual. O mundo quer impedir que a gente consiga ouvir a Sua voz. Mas, Deus, nesta manhã, nós vamos sair daqui transformados, ó Pai. Nesta manhã, nós vamos sair daqui como ovelhas que conhecem a voz do pastor e os seguem. Senhor, nós queremos ouvir a Sua voz, nós queremos Te seguir, ó Deus, e não queremos ser confundidos por nada exterior. Continua, Deus, levantando estes homens e estas mulheres em Teu nome, para que eles possam ser preparados, forjados, ó Deus, e serem transformados a cada dia. Que nós possamos, ó Pai, aprender, crescer, conviver nesse rebanho e descobrindo ainda mais as Tuas maravilhas. Nós queremos viver, ó Pai, o melhor que o Senhor tem para nós. Abençoa-nos, conduz-nos, ó Deus, orienta-nos, ó Deus, guia-nos, Senhor, porque nós estamos dando para Ti o Seu lugar, que é o lugar de pastor nas nossas vidas. Não queremos tomar decisões por nós mesmos, nós queremos, ó Pai, ser orientados por Ti. Então, Deus, vem e toma o Teu lugar nas nossas vidas. Abençoa também, Senhor, esses pedidos aqui que nós não conhecemos, ó Pai. O que nós temos, ó Deus, é fé. Fé de que essas vidas serão transformadas. Fé, ó Deus, de que o Senhor entrará com providências. Jeová Roi, seja o pastor destas vidas. Seja, ó Deus, o único e incomparável, porque eles tiveram fé de escrever aqui. Então, ó Deus, em Teu nome, nós declaramos a vitória sobre essas vidas. Em nome de Jesus, leva-nos para casa, guardados e protegidos, e que nenhum mal nos aconteça, Pai. Anima nosso coração para que nós possamos estar aqui às 18 horas, em nome de Jesus. Amém. Não saia correndo,
dê um abraço no seu irmão e até às 18 horas.